Boa noite. Hoje, dia 13 de junho de 2019, daremos início à mediação do conflito referente à crise na Venezuela. Essa mediação ocorrerá com base no trabalho desenvolvido durante o semestre referente à matéria de Projeto Integrador 4, Análise das Relações Internacionais. Dando início à mediação, peço que as partes envolvidas apresentem suas perspectivas no conflito. Cada um terá 5 minutos. Boa noite, meu nome é Nestor, estou representando a Venezuela na mediação do conflito e irei apresentar meu ponto de vista sobre a nossa crise. Bom, a crise da Venezuela começou em 1922, lá antes de Chávez e tal, com a descoberta do petróleo, da região petrolífera do nosso país. Desde então nós sofremos diversos golpes e corrupção, em busca de partes desse lucro do petróleo, principalmente das grandes empresas petrolíferas. E tudo piorou quando o Estado começou a nacionalizar o petróleo. Nós estatizamos a PSDA, que seria o petróleo da Venezuela, e desde então todos os grandes empresários e empresas têm se relacionado diretamente com o Estado e não com a população. E isso acabou gerando uma grande dependência da população para com o Estado, que não dá certo, infelizmente. Mas, óbvio que nós somos contra qualquer tipo de intervenção no nosso território que atenta à nossa soberania, e vou apresentar nos próximos argumentos aqui que eu vou defender essa minha tese. Boa noite, meu nome é Guilherme e eu estou aqui representando a Rússia na questão da crise da Venezuela. Bom, a partir do início da crise da Venezuela, a Rússia viu uma oportunidade de se aliar a um país e, em contraponto, refutar os Estados Unidos. Até porque todos sabemos do interesse dos Estados Unidos no petróleo venezuelano, e a Rússia viu uma oportunidade de entrar nesse conflito e no sentido de ajuda da Venezuela por meio de operações técnicas, científicas, e sempre acompanhar a Venezuela nesse processo, mediante a crise. Boa noite, meu nome é Gleice e eu estou aqui para representar o Brasil. Nosso posicionamento diante a crise da Venezuela tem sido ajuda humanitária nas fronteiras para que a gente possa controlar o fluxo de pessoas na fronteira, para que não ocorra uma guerra armada entre Brasil e a fronteira da Venezuela. E tentando conter o fluxo de pessoas na fronteira para que não haja uma revolução armada ou um conflito armado entre os dois países. E a gente tem estreitado laços com os Estados Unidos, e isso pode vir a acarretar a uma possível invasão nas fronteiras por conta de apoio e de investimento. Boa noite, eu sou o Gustavo. Vim aqui para representar os Estados Unidos e explicar melhor o nosso posicionamento na questão venezuelana. Nós, Estados Unidos, cremos que, apesar das Américas serem, querendo ou não, uma região de influência nossa, então nos sentimos obrigados a ajudar, tanto que já enviamos suprimentos, mantimentos, remédios. Também repudiamos as questões russas, que ao invés de enviarem ajuda, enviaram tropas. Então, estamos aqui para que o conflito seja resolvido de forma pacífica e sem levar muito tempo. Agora que as alegações foram expostas, teremos o nosso primeiro questionamento. Boa noite, meu nome é Gisele Omar. Eu vou fazer alguns questionamentos acerca da posição dos 4 países aqui envolvidos acerca da crise na Venezuela. A primeira questão que eu trago é: quais os possíveis interesses dos Estados Unidos ao intervir em questões internas da Venezuela?
As partes terão 2 minutos para responder. O interesse dos Estados Unidos na intervenção no nosso país é muito simples de entender, né? Primeiro, óbvio, o petróleo, os recursos naturais que nós temos. Os Estados Unidos não são bonzinhos, eles não ajudaram o Kuwait na Guerra do Golfo porque eles são bonzinhos. Sempre tiveram visando o petróleo e o lucro acima de qualquer coisa. Segundo, a presença da China e da Rússia, né? Nossa aliança com eles incomoda muito os Estados Unidos, fazendo com que eles apoiem e fiquem querendo forçar o Brasil a enviar tropas militares para nosso país. Outro motivo é o fracasso no Oriente Médio. Eles tentaram controlar o Afeganistão, o Iraque, matando, mais de 100 milhões de pessoas e não conseguiram. E agora estão voltando para a América para querer dominar aqui. Então, é muito simples entender o interesse dos Estados Unidos. Em relação aos possíveis interesses dos Estados Unidos na Venezuela, primeiramente, já apresentado pelo representante da Venezuela, a questão do petróleo, que significa muito para os Estados Unidos. E também eu acredito que a questão da necessidade dos Estados Unidos querer sempre estar presente e tomar decisões aqui nos países da América, tomando para si a frente de resolver as questões, sejam políticas, econômicas e sociais, e que os Estados Unidos se sente obrigado a tomar decisões e tomar frente no sentido dessas crises, imensas crises. Os interesses dos Estados Unidos em relação à intervenção na Venezuela ficam bem claros diante da situação de miséria e urgência que tem ficado os civis venezuelanos. A intervenção viria para salvar vidas, alimentar pessoas, curar doenças, enfim, coisas humanas mesmo, o mínimo básico para que uma sociedade seja respeitada como sociedade e terem um mínimo de direitos diante a um governo que não está se preocupando com isso, já tendo em vista que acabou luz, que acabou água, que acabou comida e nem por isso ele se preocupou em ajudar o seu povo. Então os Estados Unidos está se colocando a favor dessa intervenção e o Brasil se coloca ao lado por conta da nossa fronteira próxima e da evasão de pessoas da Venezuela para dentro do Brasil, sem que a gente tenha um controle disso e tem criado uma situação muito caótica. Nós, os Estados Unidos, já somos os maiores compradores de petróleo venezuelano das últimas 4 décadas. Então, qualquer argumento de que a intervenção americana é somente para captar recursos naturais de forma forçada é rechaçado pelo governo dos Estados Unidos, sendo interesse dos Estados Unidos apenas a manutenção da paz e o restabelecimento do crescimento econômico venezuelano. Agora, as partes terão 1 minuto para a réplica. Engraçado, o secretário aí dos Estados Unidos fala de manutenção da paz, mas eles só invadem país que tem recursos esbanjados, né, demasiados, tipo o Iraque, membro fundador da OPEP, Kuwait, o Irã, então tudo membro fundador da OPEP, ele quer se meter, inclusive nossa Venezuela. E na Venezuela não é só esbanjadura de petróleo, também de outras coisas, como diamante, ouro, prata. Nós hoje representamos 24% do território de petróleo da OPEP. Então, se você olha isso e vê o histórico dos Estados Unidos, não tem como falar que eles só querem a manutenção da paz. É impossível. Durante a história dos Estados Unidos, nosso país já entrou em vários conflitos. E esse argumento de que os Estados Unidos entram em conflito visando recursos minerais, recursos naturais, isso é uma tremenda falácia. E não precisa ir muito longe. Basta observar que nós sempre estamos aliados com aqueles países que estão com a gente. Por exemplo, um conflito recente foi o da Coreia do Sul. A gente não buscou recurso natural nenhum, apenas defender um país aliado nosso. Então esse argumento ele cai por terra. Seguindo adiante com a mediação, gostaria de suscitar um novo questionamento para as partes. Como segundo questionamento, eu trago para discussão a questão da Rússia, de qual seria a influência dela em suas decisões quanto à crise da Venezuela.
O primeiro ponto é a legitimidade do governo Maduro. Não é possível você dar um golpe e a Rússia ficar assistindo. Ainda mais que a gente tem uma parceria antiga, né, que vem desde a época da Guerra Fria. Não é de agora, nossa parceria. Desde a época de Chaves, que vendíamos armamentos para eles e comprávamos também. Além disso, nós somos o terceiro maior parceiro comercial da Rússia atualmente. Então, óbvio que tem interesses econômicos também. Não vou ser hipócrita e ingênuo de falar que é só porque eles querem nos proteger. Não. Eles querem também porque nós somos parceiro comercial. E também uma afronta dos Estados Unidos. Né? Sempre foram rivais históricos. Então, óbvio que ela não ia ficar sentada assistindo os Estados Unidos derrubar a nossa legitimidade, né? E atentar a nossa soberania. Óbvio que ela ia participar. Bom, a Rússia vê a proximidade com a Venezuela como uma necessidade de cooperar e ajudar um parceiro diplomático de longa data e manter a integridade e soberania do governo venezuelano mediante pressões e sanções externas, especialmente dos Estados Unidos. Bom, a Rússia, com toda a sua relevância econômica e de potência, desde a Segunda Guerra Mundial mostra o seu poder, tanto bélico quanto econômico, em relação aos Estados Unidos e a ideologia dos Estados Unidos e a forma dos Estados Unidos de resolver as coisas. E assim como na Síria, a Rússia se envolveu na guerra contra os Estados Unidos. Na Venezuela também tem sido da mesma forma. Isso tudo pode acarretar uma possível terceira guerra mundial por conta do poder bélico das duas potências. A Rússia está diretamente ligada com a desestabilização do parlamento, para que Maduro continue com poderes quase que absolutos, além da questão da Rússia, que é famosa por invadir regiões de preferência muito próximas a ela, na vídeo a Crimeia. E eu creio, os Estados Unidos creem que a Rússia está na iminência de fazer a mesma coisa com a Venezuela, tanto que já enviou tropas e blindados para o território venezuelano, para que no futuro, que eu creio que não será muito tarde, transforme a Venezuela num estado fantoche. Agora, as partes terão 1 minuto para a réplica. É engraçado os Estados Unidos tratar dessa questão de intervenção nos países e tratamento de estados fantoches. Assim, como sabemos, os Estados Unidos é o principal interventor ao redor do mundo, tem participação ativa em várias decisões políticas, econômicas ao redor do planeta inteiro. Então, a Rússia trata a questão da Venezuela como uma questão de defesa, até porque a intervenção russa, a presença russa na Venezuela, se deu através de 2 declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmando que a questão da intervenção americana em território venezuelano era questão de tempo. Então a Rússia se viu obrigada a participar desse processo em defesa de um parceiro diplomático de longa data, tendo em vista a rivalidade histórica com os Estados Unidos. Os Estados Unidos mencionaram a questão da Crimeia, né? Para falar que nós seríamos fantoches da Rússia. Acontece que a Crimeia era da União Soviética e era autônoma nessa época, né? Até 45, quando Stalin desertou alguns. E lá, a maioria fala o idioma russo, 90% fala o idioma russo e eles são pró-Rússia. É totalmente diferente as duas situações, uma comparação totalmente equivocada. Os Estados Unidos sempre levou em consideração os laços com seus vizinhos americanos, sendo um dever moral do nosso país defender a paz e a de intervenções de atores externos. De fato, é irônico a Rússia falar sobre decisões influenciadas pelos Estados Unidos, mas não é difícil encontrar decisões influenciadas pela Rússia em todas as partes do mundo. As partes agora deverão elaborar uma solução para o conflito, que será entregue a mim para análise. Após a análise das soluções expostas pelas partes, foi concluído que a solução mais viável para o conflito seria que nenhuma intervenção ocorresse no território venezuelano, tanto pela parte dos norte-americanos quanto a parte russa. Qualquer tipo de intervenção acaba por ferir a soberania da Venezuela. Entretanto, é necessário o restabelecimento de eleições presidenciais diretas na Venezuela, com vistoria das autoridades internacionais, visando restabelecer a normalidade econômica, política e social do país.
As partes poderão se pronunciar se concordam ou não com a solução proposta. Aceito. 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 Os Estados Unidos aceitam a proposta.